Миша. Знакомый дом, зеленый сад, нежный взгляд. 8 de fevereiro de 1945, Ilha de Usedom, Alemanha. Um avião bombardeiro Heinkel, modelo H-111, de origem alemã, sobrevoava os ares de seu vasto território. Ao olhar das superfícies, inimigos e também aliados pensavam como seria bom pilotar aquela aeronave. Mas eles não sabiam que aquele avião, junto com o piloto Mikhail, um soviético, cairia depois e ficaria quase um ano sendo humilhado pelos alemães, como prisioneiros de guerra. Com tudo isso acontecendo, ele resolveu arriscar sua vida e começou a pensar em sua fuga, mas não uma fuga qualquer, e sim uma fuga audaciosa, no qual a sua integridade ficou sob sério perigo. Então, quem era esse famoso aviador heróico? Por que ele foi feito prisioneiro e em que consistia seu plano para escapar do tratamento brutal das tropas alemãs? Não perca essa fascinante história do nosso canal Arquivos de Guerra. Nos próximos minutos falaremos tudo sobre Mikhail, sobre o homem que roubou um avião alemão para escapar de um campo de concentração e estava prestes a ser assassinado por seus colegas e compatriotas da União Soviética. Você está pronto? Arquivos de Guerra. Em 8 de julho de 1917, na cidade de Tourvel, pertencente à República da Mordóvia, dentro da República Russa, nasceu Mikhail, 13º filho de uma família de camponeses. Durante sua infância, ele testemunhou o pouso de emergência de um avião. No entanto, seus primeiros estudos estavam relacionados com a aeronáutica, mas começou a sua formação na Escola de Navegação Fluvial, que se formou em 1938 e trabalhou como capitão de um pequeno navio no Volga. Nesse mesmo ano, ele foi recrutado para o Exército Vermelho e começou a estudar na Escola de Aviação, graduando-se em 1940. Sua primeira intervenção como piloto de avião foi no segundo dia de Operação Barbarossa, em 24 de julho de 1900. Nesse confronto, as fileiras dos alemães invadiram o território da União Soviética. Aquele dia conseguiu seu primeiro feito bombardeando e causando uma grande destruição de seu primeiro avião inimigo, um Junker 87. Esta ação lhe rendeu a prestigiosa recomendação da Ordem da Bandeira Vermelha, reconhecimento concedido pelas autoridades soviéticas aos seus lutadores. No entanto, as coisas ficaram feias para o grande piloto. Durante uma missão, sofreu ferimentos graves na sua perna esquerda, o que levou a ter que cumprir uma longa reabilitação muito rigorosa e cuidadosa. Em seguida, ele foi designado para a unidade PO2 e depois para a aviação médica. O soviético Alexander conseguiu com que ele retornasse para as forças de combate, e com isso ele foi nomeado tenente sênior da 104ª Regimento de Aviação de Caça de Guarda e destruiu 9 aviões inimigos. Foi um feito muito aplausível, mas a sorte do nosso piloto de guerra estava para mudar drasticamente. Em 13 de julho de 1944, cairia nas garras do inimigo pilotando sua aeronave. Ela foi abatida nas proximidades da cidade de Irj, naquela época parte do território polonês ocupado por forças alemãs. Ao ser curado de seu ferimento, foi logo transferido como prisioneiro de guerra para o campo de concentração. Ele tentou escapar em 13 de agosto, mas foi capturado e transferido para o campo de concentração da Alemanha. Ele estava em seu novo espaço cativo, onde ele logo percebeu que sua situação era perigosa, porque, como piloto soviético, poderia esperar extrema brutalidade. Portanto, ele supostamente conseguiu trocar identidades com um soldado de infantaria soviético morto chamado Nikitenko, e com essa atitude ele foi transferido para Usedom, mas desta vez para o campo de trabalho forçado, e trabalhava para o programa de mísseis alemão na ilha de Peenemünde. Nesse local eram produzidos os mísseis B-1 e B-2. No entanto, sob condições infernais, os prisioneiros eram forçados a consertar as pistas e limpar manualmente as bombas não detonadas. A segurança era rigidamente reforçada com guardas e cães cruéis, e haviam poucas chances de fuga. Mesmo assim, em fevereiro de 1945, Mikhail
concluiu que, por mais complicado que fosse a chance de fugir, ainda tentaria. Com isso, o piloto soviético decidiu ir mais longe e tentar uma nova fuga. Mas agora ele não estava sozinho. Conseguiu converter mais 3 prisioneiros que queriam fugir do campo de concentração. Em fevereiro de 1945, este grupo de fugitivos resolveram fugir na hora do jantar, pelo fato de que a maioria dos guardas estavam na sala de jantar curtindo a refeição. Ao meio-dia de 8 de fevereiro de 1945, enquanto os prisioneiros de guerra soviéticos, incluindo Mikhail, trabalhavam na pista, um dos prisioneiros, Ivan Krivonogov, pegou um pé de cabra e matou seu guarda. Outro prisioneiro, Peter Udeng, rapidamente tirou o uniforme do guarda e se vestiu. Os prisioneiros de trabalho, liderados pelo suposto guarda, conseguiram assumir discretamente o comando do bombardeiro HE-111H-22, do comandante do campo, e voar para fora daí. Mikhail pilotava a aeronave voando rumo à liberdade. Os alemães tentaram interceptar o bombardeiro sem sucesso. A aeronave foi danificada pelas defesas aéreas soviéticas quando o avião se aproximava do território, mas finalmente conseguiu pousar em um território controlado pelos soviéticos. Os fugitivos forneceram informações importantes sobre o programa de mísseis alemão. Um grupo de soldados soviéticos que, ouvindo a sua história e os trataram como heróis, no entanto, o Ministério de Interior da União Soviética, conhecida como NKVD, não acreditaram na história, mas os acusou de cooperar com as forças alemãs. Mikhail e alguns que estavam com ele passaram algum tempo na prisão durante uma investigação prolongada. Só em 15 de agosto de 1957, o piloto soviético obteve seu reconhecimento pelo feito realizado e foi nomeado capitão de navios fluviais da cidade russa de Kazan. Foi mais tarde premiado com distinções como a Ordem de Lenin. Era a maior condecoração da União Soviética, citado como Herói da União da Ordem de Guerra Soviética, patriota de primeira classe, entre outros. Em 24 de novembro de 2002, Mikhail faleceu e seu corpo foi enterrado no cemitério na cidade de Kazan, ao lado do monumento à Segunda Guerra Mundial. Esse foi uma história fascinante desse piloto. Deixe seus comentários sobre essa incrível história de guerra e deixe um like de vocês.